Nesta aula eu vou mostrar como criar o controlador, as actions e as views com o Entity Framework Core usando o Scaffolding. Então eu vou partir da aplicação que criamos na aula anterior, onde definimos o nosso modelo de domínio, nossa classe de contexto, criamos as tabelas e o banco de dados usando migrations, e agora eu vou mostrar como usar o scaffolding para poder criar automaticamente o controlador, os seus métodos actions e as respectivas views. Isso vai ser um trabalho de scaffolding. Então, o primeiro passo será habilitar o scaffolding na aplicação. Eu vou mostrar. Então, vai aparecer uma janela onde nós vamos incluir as dependências. Podemos selecionar as minimal, dependencies ou full. Tá? Neste exemplo, eu vou marcar a opção para adicionar as dependências mínimas para habilitar o uso do scaffold. Após essa definição, vamos selecionar o scaffold que vamos usar. Para aplicações da ASP.NET Core MVC, nós temos três opções. Criar um controller MVC vazio, criar um controller com as actions para leitura e escrita, e no nosso caso vamos usar a terceira opção, que vai criar um controlador com as views usando o Entity Framework. Após adicionar o scaffold, nós temos algumas informações básicas para informar. Tá? Para criar o controller, as actions e as views, nós vamos ter que informar na janela Add Controller as seguintes informações. O nome da classe do modelo, que representa o DB7. Depois vamos informar o nome da classe que representa o nosso Data Context, que é a classe de contexto, que representa o DB Context. Depois vamos marcar para gerar as views. Podemos não desejar, gerar as views desmarcando essa opção. Vamos escolher uma página de layout, que deixando em branco nós vamos usar o layout padrão, e depois vamos informar o nome do controlador. Tá? Fazendo isso, vamos ter aqui o botão Add habilitado e automaticamente o scaffold vai gerar um controller com os métodos actions index, create, edit e delete. E as respectivas views. Então vamos ver isso na prática. Eu estou com o Visual Studio e a nossa aplicação criada, aberta. Então eu tenho na pasta Controllers, vou trazer aqui para você visualizar melhor e vou selecionar, clicar com o botão direito, deixa eu puxar mais para cá, clicar com o botão direito e vou selecionar a opção Add Controller. Nesse momento, eu vou incluir as dependências para habilitar o scaffold. Eu vou marcar Minimal Dependencies e vou selecionar Add. Ele vai incluir algumas dependências aqui para poder usar a ferramenta de scaffolding no nosso projeto. Vou fechar esse arquivo texto que ele gerou e agora eu vou criar o controller. Vou clicar com o botão direito, vou dar Add Controller. Agora, com o scaffold habilitado, ele vai me abrir a janela para me escolher qual scaffold eu quero usar. Então, eu tenho aqui três opções para criar um controller API e um controller MVC. Na ASP.NET Core, tanto o MVC como o API herdam da classe Controller. Para aplicações ASP.NET Core, nós temos a opção de criar um controller vazio, um controller com actions para criar, ler, atualizar, deletar e listar entidades, mas eles vão estar vazios. E aqui ele vai criar um controle com actions e views razor para criar, ler, atualizar, deletar e listar entidades a partir do Data Context do Entity Framework. Então eu vou selecionar essa opção, vou marcar Add e aqui eu vou informar
a nossa classe de modelo, que é o aluno, a nossa classe de contexto, que representa o nosso DB-Context, que é o aluno context. Vou deixar marcado aqui para gerar as views, referenciar os scripts, as bibliotecas de script e usar a página de layout padrão. Aqui ele já definiu o nome do controlador, sugerindo o nome alunoes controller. Eu só vou alterar o nome aqui. Ele está usando aqui a regra de poderização da língua inglesa, né? Então eu vou marcar aqui e vou alterar para ele gerar um controlador com o nome alunos controller. Então quando eu clicar no add aqui, você vai ver que o scaffold vai trabalhar e vai gerar aqui na pasta controller o controlador alunos controller e na pasta views vai gerar uma pasta alunos e dentro dessa pasta todas as views referente aos métodos actions do controlador. Tá aqui, ó. Vamos conferir, ó. O controlador foi gerado. Deixa eu dar um. E aqui, ó, na pasta views, ele gerou uma pasta alunos referente ao controller alunos. E olha as views: index, edit, details, delete e create. Então, ó, rapidamente examinando o controller, tá? Note que ele injetou aqui o nosso contexto, usando a injeção de dependência no construtor do controlador. Então, agora eu tenho uma instância do meu DB-Context, né, que eu posso usar nesse controlador. Aí ele definiu a index, onde ele está acessando esse alunos aqui, é o que foi definido aqui no nosso DB-Context. Então ele vai acessar a tabela alunos e retornar todos os alunos. Opa, alunos controller. Tá? Então aqui o index ele vai exibir a relação de alunos, né? Todos os alunos. Então eu tenho aqui os detalhes dos alunos, né? Anote que ele está usando aqui os métodos assíncronos, né? Ó, async e task. Ó, toList e async, né? Então, o details, ele está passando um ID no nullable e está usando o single ou default assíncrono, retornando um aluno cujo ID é o ID que ele recebeu ali. Para criar um aluno, ele está definindo primeiro o get, para apresentar o formulário, e depois ele está usando o post. Aqui ele está usando o recurso validate anti-forgery token, que nós já comentamos em aula anterior. Tá? Para editar, ele cria o get para apresentar, né? E o post, tá? Para efetivar a validação. Eu vou mostrar em detalhes depois os métodos que ele está usando aqui, porque aqui não estou usando o Aldonet, estou usando o Entity Framework. Então, no Entity Framework, eu vou comentar rapidamente, para mim criar um aluno, eu tenho que adicionar ele no contexto e sempre dar um Save Changes. Eu vou mostrar isso depois, eu vou criar cada uma dessas views com esses métodos. Depois, para mim editar, eu dou um Update, né, e um Save Changes. Para mim deletar, eu dou um Get aqui e no post eu dou um Remove e Save Change. Então no Entity Framework, o Save Changes é um comando que ele vai persistir a informação no banco de dados. Tá? Eu trabalho com métodos que vai atualizar em memória, como Update. Cadê o Add? Como Add, Update, Remove, né? Esses são métodos que eu utilizo para gerenciar as entidades
na memória e o save change ele vai persistir no banco de dados. Então está tudo gerado aqui. Se eu executar, eu vou executar para concluir aqui o nosso e vamos ver as views funcionando, né? Aqui ele também está usando o recurso do Bootstrap para gerar as views e as views user, né? Usando os HTML helpers, né? Vamos ver aqui o resultado. Então, olha, só para, no nosso caso, o que vai acontecer? Como no meu startup o mapeamento está indo para o controle home e a view action index, a página que ele vai exibir vai ser essa. Se eu quiser acessar o controlador alunos, né, e a view index, eu tenho que acioná-la. Então olha aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho os métodos para ver detalhes, né, retornar para a lista. Eu não fiz a tradução, criar um novo aluno, né? Vamos criar um aluno aqui. Criei um novo aluno, tá? Vou editar, tá aqui, vou retornar para a lista, né? E vou deletar. Ele solicita a confirmação, dá um delete, você vê. Funcionando normalmente da mesma forma que nós criamos usando a Adonet. E aqui só para concluir, vamos dar uma olhadinha nas views, né? Que ele tá, vou pegar uma view aqui, ó. Ele tá nas views usando, né? Quando for o caso, as views tipadas, referenciando o model, usando as tag helpers, né, para definir algumas actions, os HTML helper para exibir e renderizar as informações do modelo, né? E isso aqui foi gerado de forma automática. Então, o scaffold ele minimiza o trabalho do desenvolvedor e é assim que ele funciona. Então, na próxima aula, eu vou criar um novo controlador e cada uma dessas views eu vou criar de uma forma a mostrar para você como que nós podemos fazer as operações CRUD. Adicionar, editar e excluir informações de um banco de dados numa aplicação ASP.NET Core usando o Entity Framework Core. Até a próxima aula.